Ok. Olá, então. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigado quem está assistindo aqui com a gente. Meu nome é Vinícius e eu estou falando aqui do time de sucesso do cliente do Bling. Essa equipe de sucesso do cliente é uma nova área que a gente está começando a desenvolver dentro da empresa, com o objetivo de ajudar os nossos usuários a conseguirem aproveitar o máximo da ferramenta que a gente oferece. Então, hoje, a gente está fazendo esse webinar para dar início a mais uma etapa desse nosso projeto, que é essa etapa de webinars. Então, esses webinars que a gente vai estar fazendo, eles são uma série de videoaulas que eu vou apresentar sempre ao vivo aqui no canal do YouTube do Bling, conforme esse cronograma que está aparecendo ali na tela para vocês. Então, como que vai funcionar essa questão, né? A gente vai começar com esses 4 assuntos iniciais, porque no primeiro momento o nosso intuito é conseguir explicar de uma forma mais generalizada como fazer para utilizar o Bling. Então a gente separou esses 4 tópicos: as configurações iniciais para a emissão de nota, o cadastro de produtos, o uso das integrações que o sistema oferece com outras plataformas e a parte de notas fiscais. Depois, né, mais para frente, a gente também vai ter outros webinars mais específicos sobre assuntos diferentes, entrando mais a fundo nos detalhes que a gente não vai conseguir abordar nesses 4 iniciais, né? Então, por exemplo, a gente já está planejando fazer um webinar de integração com o Mercado Livre, e aí a gente vai mostrar todos os detalhes que são pertinentes a esse tipo de funcionalidade dentro do sistema. Para hoje, então, a gente vai começar com esse webinar de configurações iniciais para a emissão de notas. Eu vou apresentar para vocês todas as configurações que são absolutamente essenciais para que alguém consiga fazer a emissão de uma nota dentro do Bling. Como eu comentei, né, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada módulo do sistema. Por exemplo, hoje eu não vou explicar sobre o cadastro de produtos, porque a gente vai ter um webinar mais específico sobre isso, né, que já está ali no nosso calendário, inclusive vai ser amanhã de tarde. Então, essa parte mais detalhada, mais a fundo nesse assunto, vai ficar para o próximo webinar. Hoje vai ser mais uma visão geral mesmo sobre aquilo que a gente precisa fazer dentro do sistema para conseguir emitir a nota. Então, eu queria agradecer de novo a todo mundo que está participando e lembrar que caso tenha alguma dúvida durante a apresentação, coloca as dúvidas ali no chat, que durante a apresentação a gente vai dar um tempo, eu vou fazer uma pausa para dar uma olhada e responder essas perguntas. Então, para a gente começar, primeiro de tudo, eu quero mostrar aqui na direita da página, a gente tem então o nosso roteiro, que é mais ou menos os assuntos que a gente vai tratar hoje então. Começando, a gente vai falar então de algumas configurações básicas, que são configurações assim que precisa obrigatoriamente tem que configurar isso no sistema para conseguir fazer a emissão da nota corretamente, né? E aí são coisas mais próprias do Bling, por exemplo, a questão de integrar com a loja, se a pessoa vai ter integração com a loja, fazer o cadastro dos produtos, preencher os campos obrigatórios, completar os dados da empresa, são algumas informações próprias do sistema. Depois, a gente vai falar um pouco então das configurações específicas para a nota fiscal mesmo, que são detalhes para a emissão da nota. E no fim, aí eu vou mostrar como que a gente faria a emissão da nota no sistema. Então, primeiro a gente vai fazer toda a configuração e depois eu vou mostrar como que seria o processo para fazer a emissão propriamente dita. Feito isso, no fim, eu vou só mostrar alguns tópicos bem por cima, só para exemplificar algumas das funções além de nota que a gente oferece no sistema também. Então vamos lá. Para a gente começar, deixa eu trocar aqui a minha tela, que eu vou colocar então a nossa tela do sistema. Aí.
Então, começando aqui nas configurações básicas. Então, o primeiro assunto que a gente vai dar uma olhada é na questão dos dados da empresa. Então, onde a gente configura os dados da empresa dentro do sistema? Então, a gente vai vir aqui na tela do sistema, nós vamos vir aqui no canto, na direita em cima, onde tem esse bonequinho e o nome do usuário da empresa. E aqui dentro vai ter esse botão verde Minha Conta. Clicando nele, a gente vai para uma outra página onde a gente vai ter todos os dados da empresa. Então, aqui a gente preencheu com alguns dados de teste, né, porque não é uma empresa de verdade. E aí a empresa vai fazer o preenchimento desses dados com os dados da empresa mesmo. O que é obrigatório a gente fazer o preenchimento para a emissão da nota? Para fazer a emissão da nota, a gente vai precisar o CNPJ da empresa, a inscrição estadual da empresa e o endereço da empresa. Essa inscrição municipal e o CNAE, eles são opcionais, não vão ser obrigatórios para emitir a nota de venda normal. Se a empresa vai trabalhar com notas de serviço, aí vai precisar desses dois dados também. Se não, seria aqui a parte do endereço e o CNPJ em inscrição estadual. Um detalhe importante aqui na questão da inscrição estadual, que bastante gente tem dúvidas, é relativo, por exemplo, à empresa que é MEI. A empresa MEI nem sempre vai ter inscrição estadual. E aí, como que funciona nesse caso? Para poder fazer a emissão da nota através do Bling, só vai conseguir com a inscrição estadual. Então, se for uma empresa MEI, tem que entrar em contato com a Secretaria da Fazenda do Estado para ver se naquele estado a secretaria libera inscrição estadual para o MEI ou não. Se eles liberarem, a empresa vai ter inscrição estadual, só preencher aqui e seguir o processo normal. Se naquele estado a secretaria não libera inscrição estadual, aí não conseguiria utilizar o Bling para fazer esse tipo de nota. Nesse caso, a empresa provavelmente vai precisar fazer a nota fiscal avulsa, que é um outro tipo de nota que a gente não tem aqui no sistema. Então, se for fazer a nota pelo Bling, vai precisar ter inscrição estadual. Aí, feito o preenchimento dos dados nessa tela, se a gente descer um pouquinho a página, aqui embaixo também dá para colocar o logo da empresa, que também vai sair na nota fiscal, então pode colocar essa informação ali. E no fim, só clicar aqui embaixo em salvar, ele vai dar uma mensagem, né, suas alterações foram salvas, e aí essa informação vai estar salva no sistema. Bem tranquilo, primeira etapa, bem fácil de executar. A segunda etapa, então, seria realizar a integração com a loja. Essa etapa aqui ela é mais voltada para quem está trabalhando com e-commerce, né, para conseguir fazer a integração do Bling com a plataforma de vendas. Então, como que a gente faria esse processo dentro do sistema? A gente vai vir aqui na direita, em cima, no canto, tem essa engrenagem aqui, que é as preferências do sistema. Clicando nela, a gente vai vir aqui na esquerda, na opção de integrações, está aqui, e depois na opção de configurações de integração com lojas virtuais e marketplaces. Dentro dessa tela, no começo, o sistema vai mostrar as integrações que a gente já tem cadastradas, e embaixo ele vai mostrar todas as plataformas que a gente oferece integração. E aí a empresa vai ter que ver, né, com qual plataforma que está utilizando, que vai precisar fazer a integração, e aí vai ter que fazer a configuração aqui de acordo. Eu também não vou entrar em detalhes agora como que a gente faz esse processo para cada plataforma, porque como eu comentei no começo, a gente vai ter webinars específicos de cada uma, e aí a gente dá o passo a passo certo quando a gente fizer esses webinars. Por enquanto, né, é importante a gente só lembrar que se caso a empresa vá trabalhar dessa forma, tem que fazer o cadastro, a configuração da loja nessa parte aqui, para poder depois puxar a venda e poder fazer a emissão da nota fiscal. Um detalhe importante que eu quero mostrar aqui também é essa questão aqui no canto, na direita embaixo, esse botão verde que a gente tem aqui de ajuda. Clicando nesse botão, a gente vai abrir a nossa central de ajuda do Bling. Dentro aqui da central de ajuda, a gente tem uma série de artigos que podem e devem ser utilizados para aprender um pouco mais sobre o sistema também. Então, por exemplo, vocês podem ver que aqui eu tenho já configurada, de exemplo, uma loja com a Amazon. Ah, mas como é que eu faço essa integração?
A gente vai ter um webinar que explica isso, mas se quiser já dar uma olhada, tentar fazer sozinhos, pode vir aqui na nossa central de ajuda e pesquisa, por exemplo, aqui, Amazon. Quando eu der um Enter, ele vai me trazer todos os artigos que a gente tem que são relacionados com a plataforma da Amazon. Inclusive, né, como fazer aqui, ó, integração com a Amazon. Clicando aqui, ele vai abrir todo o passo a passo que precisa, tem até as imagens, né, todas as configurações que são necessárias para fazer esse processo dentro do sistema. Clicando nessa seta aqui do lado, ele vai abrir a página completa, então dá para navegar ali dentro da central de ajuda e tudo mais, né? Então, por aqui, dá para ver todas as informações. Basicamente, tudo que eu vou estar explicando hoje vai estar detalhado aqui na central de ajuda também. Não só essa parte de integração, mas também qualquer outra parte que a gente for comentar hoje, né? Então, até mesmo a questão de notas fiscais, cadastro de produtos, certificado digital, tudo isso dá para pesquisar aqui e aí verificar se a gente tem o passo a passo já aqui no sistema, né? Então, olha, como emitir uma nota fiscal eletrônica? Entrando aqui, ele também vai dar o passo a passo, vai falar dos requisitos que eu também estou comentando agora. Então, toda essa parte dá para conferir aqui na nossa central de ajuda. Sempre que precisar, lembrar de entrar aqui e dar uma olhada nisso. Então, voltando aqui para o sistema, a gente então teria feito a nossa configuração com a loja, seguindo lá o passo a passo do manual. E aí, a próxima etapa seria então fazer o cadastro de produtos e verificar os campos obrigatórios dentro dos produtos. Então, aqui da nossa tela de integrações, a gente vai voltar lá para a nossa tela de produtos, que é aqui em cadastros, produtos. Aqui eu tenho alguns produtos de teste só para mostrar para vocês, né? Porque também, ressaltando, não vou entrar em detalhes aqui como a gente faz o cadastro do produto, que a gente vai ter um outro webinar para isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês são os campos que são obrigatórios para fazer a emissão de nota. Então, eu vou entrar aqui num produto que eu tenho chamado Teste NF, que esse aqui ele já está preenchido com os campos que a gente precisa. Quais são esses campos? Então, a gente vai precisar da descrição do produto, que seria o nome, né, o próprio título do produto. A gente vai precisar do campo da unidade, que é a unidade de medida do produto. Então, eu coloquei aqui como N, mas, por exemplo, poderia ser peso, por exemplo, quilos, né? Pode ser quilos, pode ser alguma medida, por exemplo, metro, centímetro, pode ser caixa, pode ser volume, pode ser qualquer coisa, né, que identifique a forma que a empresa está vendendo esse produto. O N é a forma genérica, o N de unidade, e aí a empresa preenche com o que ela precisa. Além desse campo da unidade e do campo da descrição, que são obrigatórios, a gente também recomenda preencher o campo do preço de venda. Não é obrigatório preencher esse campo, porque depois, dentro da nota, dá para fazer alteração nele também se precisar. Então, se, por exemplo, deixar ele em branco aqui, não tem problema, vai funcionar da mesma forma, só que quando gerar a nota, ele vai gerar com o valor zerado. Aí, claro, não pode esquecer de preencher o valor na nota, né? Então, a gente recomenda já deixar preenchido para garantir que não vai dar nenhum problema. E além do campo do preço, a gente tem esse campo do código SKU. O que é esse código SKU? O código SKU ele é um código de referência do produto. Ele é um código que a empresa gera para identificar o produto internamente. É um código que a empresa usa para facilitar o processo no dia a dia. Então, esse código pode ser um número, pode ser letra, pode ser letras e números misturados. Não tem um padrão. Quem vai definir esse código e quem vai definir o padrão vai ser a própria empresa. Assim como o preço, ele não é um campo obrigatório para nota, mas a gente recomenda utilizar ele porque é bem mais fácil organizar e controlar os produtos dentro do sistema se todos eles tiverem código, porque a gente pode pesquisar pelo código, pode filtrar, né? Fica mais fácil de gerar a nota, e além disso, quem vai utilizar lojas virtuais, aí obrigatoriamente tem que ter o código, tá? Então, se está trabalhando só dentro do Bling e não está conectado com nenhuma outra plataforma, esse código é opcional, apesar que a gente fortemente recomenda preencher ele para facilitar no dia a dia. Mas se a empresa vai trabalhar com algum e-commerce, com alguma outra plataforma integrada, aí passa a ser obrigatório, tem que ter o código.
Então, recapitulando, dessa primeira tela a gente vai precisar do nome, a descrição do produto, e da unidade. E aí a gente recomenda colocar o preço de venda e o código SKU também. Além disso, para emitir a nota, a gente vai fazer o preenchimento de algumas informações aqui nessa aba tributação também. Quais são essas informações? A origem do produto e o NCM do produto. A origem, ela representa da onde que esse produto veio, se ele é origem nacional ou se é estrangeiro, né? Então tem vários códigos que identificam o tipo de origem do produto. E o NCM, ele serve para identificar qual que é o produto. Quando o sistema da Receita for processar essa nota, a Receita ela não vai olhar o nome do produto, a Receita não vai olhar o código SKU do produto. O que eles vão olhar é esse NCM, é esse código aqui que diz para a Receita qual produto que está sendo vendido na nota. Então, por isso que ele é uma informação obrigatória e ele tem que estar preenchido corretamente, senão é como se a empresa estivesse declarando na nota um outro produto, que não é aquele que ela está vendendo, né? Então, a gente tem que cuidar para preencher corretamente esses dois campos, porque eles vão interferir ali na tributação da empresa. Eu não sei. Como é que eu sei como preencher esses campos? Tem duas formas de descobrir qual que é a origem e o NCM corretos para o produto que está sendo vendido. Uma forma é entrar em contato com a contabilidade da empresa e solicitar essa informação, que eles vão conseguir entrar em contato com a Receita, eles vão pesquisar e vão poder informar isso para a empresa. Ou, se a empresa fez a compra desses produtos, né, por exemplo, comprou os produtos de algum fornecedor, na nota fiscal que o fornecedor emitiu, vai ter essa informação também. Então, se a empresa está revendendo itens que foram comprados de um fornecedor, pode conferir na nota do fornecedor essas informações. Se não, tem que confirmar com a contabilidade, tá? É muito importante lembrar, preencher esses dois campos sempre e confirmar como preencher eles corretamente, tá? Porque se tiver preenchido errado, depois pode gerar algum problema para a empresa. E basicamente é isso. Não são. Pode ver, né, que aqui a gente tem um monte de outros campos aqui dentro do produto, mas para o nosso assunto de hoje, que é a nota fiscal, a gente não precisa se preocupar com nada disso, tá? O que é obrigatório são esses que eu comentei: a descrição, a unidade. A gente recomenda o preço e o código, e aqui na aba tributação, a origem e o NCM. Todos os outros campos que estão aqui, eles são opcionais para a situação de cada empresa. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem um campo aqui de código de exceção da TIPI. Se a empresa tem que declarar isso na nota, claro que para aquela empresa vai deixar de ser obrigatório, né, e vai ser opcional. Vai deixar de ser opcional e vai passar a ser obrigatório. Mas aí é uma situação específica daquela empresa. Então, por isso que a gente comenta, confirma com a contabilidade ou com o fornecedor, né, como preencher esses dados, porque pode ser que tenha que preencher alguma coisa adicional aqui. Mas isso são casos específicos, né? Se a empresa não tem nada desses específicos para fazer o preenchimento, então é apenas esses dois campos. Confirma com a contabilidade, qualquer coisa, se surgir alguma dúvida nesse preenchimento, lembra de novo, pode dar uma olhada aqui na nossa central de ajuda, que tem a explicação disso também, ou ainda, se precisar, pode entrar em contato com o nosso suporte, que a gente orienta também, né? Claro, por exemplo, o suporte não vai conseguir informar, digamos, qual que é o NCM, né? Mas a gente consegue ajudar a fazer o preenchimento e tirar alguma dúvida que surgir. E aí seria isso, então. As configurações básicas que a gente precisa para fazer no sistema, né, seriam essas: preencher os dados da empresa, fazer a integração com a loja, caso vá trabalhar com e-commerce, e fazer o preenchimento dos campos obrigatórios aqui no cadastro de produtos. Feito essas 3 etapas, a gente já está pronto para ir para dentro da parte de nota fiscal mesmo. Então, agora, antes de eu entrar nessa segunda parte, deixa eu dar uma olhada aqui se alguém tem alguma dúvida, né? Que daí a gente já vai tirando as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem gente perguntando se vai ficar gravado. Sim, esse webinar que a gente está fazendo, né, todos que a gente fizer, eles vão ficar disponíveis no canal do YouTube do Bling. Então, ele não vai ser tirado do ar. Assim que a gente finalizar, a gente já vai deixar ele postado. Pode voltar a assistir e conferir de novo, sem problema nenhum.
Outra dúvida que surgiu aqui é se trabalhar com a Amazon e Mercado Livre é obrigatório ter SKU. Sim, para qualquer integração que for utilizada, qualquer plataforma que tiver integrada no Bling, todas elas vão exigir a informação do SKU, tá? É um padrão que para todas as plataformas vai precisar. O único momento em que não precisaria utilizar o SKU é caso a empresa não vai integrar o Bling com nada, né? Vai trabalhar só dentro do Bling. Se integrar com qualquer outro canal de venda, o SKU é obrigatório. Outra dúvida que tem aqui é se o código SEST e a porcentagem de tributo não são obrigatórios. Então, aqui onde eu estava mostrando, né, aqui na aba de tributação, esses campos aqui, a porcentagem de tributos e o SEST, eles não são obrigatórios, a não ser que a empresa tenha a obrigatoriedade de fazer o preenchimento deles. Então, varia de empresa para empresa. Por padrão, a empresa precisa só desses dois, mas dependendo o segmento da empresa e dependendo o tipo de produto que a empresa vende, pode ser necessário preencher algum desses outros campos aqui, mas são situações bem específicas. Para as empresas que são, por exemplo, o e-commerce comum, normal, que não vende nenhum produto especial, por assim dizer, né, não precisa fazer o preenchimento desses dados. Mas, claro, na dúvida, confirma com a contabilidade se tem que fazer o preenchimento de alguma coisa aqui ou não. Mas se não, seria só a origem e o NCM. Essa porcentagem de tributos aqui, ela não é, por exemplo, a porcentagem de tributos do ICMS. Ela é uma porcentagem de tributos especial, né, específica para esse produto, que é além daquela porcentagem que a gente declara na nota. Então, é uma situação bem específica, uma situação especial. Então, normalmente, né, não se preocupa com esses campos, porque se a empresa tivesse alguma situação especial dessas, provavelmente o usuário já teria conhecimento, né? Porque sabe que a empresa está enquadrada numa situação um pouquinho diferente. Então, normalmente não precisa se preocupar. Mas eu sempre vou repetir, né? Confirma com a contabilidade para ter certeza que não vai ter nenhum problema. Ok? Mais dúvidas que estão aqui? É possível no Bling emitir as notas fiscais descontando o valor da comissão cobrado pelos marketplaces? No momento, ainda não. Quando faz a importação, né, da venda do marketplace para o Bling, a gente não recebe o valor da comissão. Esse valor da comissão é uma informação que o marketplace não compartilha com a gente, né? Então a gente vai receber a venda normal e esse valor da comissão, se quiser fazer o desconto, alguma coisa assim, teria que fazer manual, porque como a gente não tem essa informação ainda, né? Por enquanto a gente não recebe isso, o sistema não consegue fazer nada automatizado nesse sentido. É necessário estipular a alíquota caso for venda interestadual? Isso eu já vou explicar, que é a nossa próxima etapa aqui, que é a configuração das alíquotas. Em relação à matriz e filial, consegue utilizar um Bling só, né, a mesma plataforma, tanto para matriz como para filial, porque a gente tem a configuração ali dentro do sistema para fazer esse processo, né? Então, se tem uma matriz e 3 filiais, não tem problema. Não precisaria, por exemplo, 4 Blings. Dá para usar um único Bling para todos, bem tranquilo. Outra dúvida que tem aqui. Se eu fizer 10 vendas, uma venda e não quero emitir NF, é possível? Sim, é possível. Uma coisa que eu não comentei, bem lembrado, o Bling permite fazer a nota tanto de forma automatizada como de forma manual. Então, isso eu vou mostrar depois aqui nessa parte aqui no fim de gerar e emitir a nota. Tem as duas opções, tanto automático como manual. Então, se de repente não quiser fazer nota para tudo, não tem problema. Pode dar o comando, digamos, para gerar a nota só de 9 vendas e aquela uma deixa sem nota. Não tem problema. Alguém perguntou ali relativo a também integrar anúncios do Mercado Livre para o Bling e tudo mais. Essa parte a gente não vai entrar em detalhes hoje, tá? Porque a gente, como eu comentei, a gente vai ter o webinar específico para o Mercado Livre. Então a gente vai entrar nos detalhes dessas questões nesse outro webinar. Por enquanto a gente vai focar mais nessa parte de configuração para nota mesmo. Eu acho que de dúvidas por enquanto era isso, então eu vou continuar aqui com o nosso próximo assunto, que seriam então as configurações de nota.
A primeira configuração específica de nota que a gente tem é essa questão aqui da natureza de operação, que assim como os campos obrigatórios aqui no produto, também é uma informação que a gente não pode deixar passar. É muito importante a gente fazer essa configuração. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no menu de preferências, que é nessa engrenagem aqui em cima. Depois a gente vem aqui na parte de notas fiscais e depois nessa opção de naturezas de operação. Como que funciona isso aqui? Essa natureza de operação, ela vai representar o conjunto de informações tributárias que a gente quer colocar na nossa nota. Então, qualquer tipo de nota que a gente fizer, nós temos que ter a configuração da natureza correspondente. Por exemplo, se eu quiser fazer uma nota de venda, eu preciso ter a minha natureza de vendas. Se eu quiser fazer uma nota de devolução, eu preciso ter a minha natureza de devolução. Se eu for fazer uma nota de importação, eu vou ter uma natureza de importação. Cada tipo de nota que a gente for fazer, a gente vai ter uma natureza correspondente. É obrigatório fazer essa configuração no sistema? Não necessariamente. Se quiser, dá para preencher essas informações direto na tela da nota. Mas a gente recomenda preencher isso na natureza para não ter maiores problemas. Porque imagina, se, por exemplo, cada venda que for fazer ou for preencher na nota, vai consumir muito tempo, né? Então, é melhor a gente deixar já pré-configurado tudo isso aqui, e aí, na hora de fazer a nota, o sistema preenche com aquilo que a gente já configurou aqui. E aí, não precisa se preocupar com nada na hora de fazer a nota. Só dá o comando de gerar nota, e aí o sistema vai fazer o resto do processo sozinho. E aí, como que funciona isso? Eu vou clicar aqui na minha venda de mercadorias para mostrar para vocês como que é aqui dentro. Então, pode ver que aqui a gente vai ter um monte de campos, né? E aí, dependendo da situação tributária da empresa, pode mudar um pouco essa tela, tá? Pode ver que aqui eu tenho um campo do código do regime tributário, que essa minha empresa teste está como Simples Nacional. E aí tem outras opções aqui. Dependendo da opção que a gente escolhe, muda um pouquinho as informações nessa página, porque aí vai se enquadrar melhor, né, para a situação da empresa. Eu também não vou entrar em muitos detalhes agora no preenchimento dessa página, porque a gente vai ter um webinar específico de notas fiscais, também que já está programado, tá? Então a gente vai entrar em mais detalhes nisso depois. Mas o que eu quero comentar para vocês que é importante, tá? Assim como a gente entrou lá no produto e a gente viu que tem lá o campo da origem, do NCM, que a gente tem que preencher corretamente, mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? O sistema ele vai vir com algumas coisas configuradas, mas a gente tem que confirmar esses campos com a contabilidade, tá? É muito importante isso. A gente tem que ter certeza que isso aqui está configurado certo, senão de repente a gente vai emitir a nota com alguma informação errada. E aí isso pode gerar alguma multa ou algum problema para a empresa, tá? Por que isso é importante? Por exemplo, aqui o sistema ele já vem configurado dessa forma. CFOP X102, situação tributária 400 não tributado. Se eu clicar aqui em cima, pode ver que quando eu passo o meu mouse aqui, né, ele muda um pouquinho. Se eu clicar em qualquer lugar aqui, ele vai abrir essa janela de regras do imposto. E aí, o que a gente vê que muito usuário acaba confundindo e não tem certeza e acha que de repente está certo e não está. O que acontece? Por exemplo, a minha empresa é do Simples Nacional. Sendo do Simples Nacional, eu não preciso declarar o ICMS nas minhas notas, né? Entretanto, isso não significa que os meus produtos se enquadram nessa situação 400. Por quê? Porque, por exemplo, existe uma situação que chama imune. Tem uma outra situação que é ICMS cobrado anteriormente. Tem uma outra situação que é tributada sem permissão de crédito. Todas essas situações que eu mostrei aqui, esses 4 exemplos, eles não envolvem o imposto do ICMS. Então, assim, se a minha empresa não tem a obrigatoriedade de declarar o imposto do ICMS, isso não significa que eu sou não tributada. Tem várias opções que identificam que eu não vou fazer a declaração do imposto do ICMS. Então, é muito importante confirmar com a contabilidade qual dessas que a gente tem que usar. Não quer dizer que porque eu não pago o ICMS, que automaticamente vai ser esse não tributada, porque existem outras opções que também vão ser mais ou menos a mesma coisa,
mas tem detalhes, né, que de repente a gente nem tem conhecimento. Então é muito importante que a gente configure isso, né? Pergunta para a contabilidade e confirma qual que é o correto para a situação da empresa. Inclusive, dependendo da situação da empresa, pode ser que tenha mais de um. Talvez para um estado é um, para outro estado é outro, talvez para um produto é uma configuração, mas para outro produto é uma configuração diferente, né? Pode ver que aqui a gente tem essas opções, né, de configurar para estados diferentes e para produtos diferentes. Então, isso aqui depende muito da situação de cada empresa. Não tem como a gente preencher de uma forma genérica. O sistema vem com algo preenchido que a gente espera, né, que se encaixe para a maioria das empresas, mas de modo algum dá para entender que isso é o correto para a sua empresa. Então, quando for fazer o cadastro no sistema, tem que vir aqui e olhar isso aqui com detalhes junto com a contabilidade, para garantir que está configurado certo. Como eu comentei, o sistema sempre vai vir com esse 400 não tributada, mas não quer dizer que esse é o correto para a empresa, né? Então, tem que confirmar com a contabilidade. O sistema não faz isso de forma automática. Ele vem com uma pré-configuração, mas é uma pré-configuração igual para todo mundo. Não quer dizer que é a mais correta para a sua empresa. Além desse campo da situação da operação, a gente tem esse campo do CFOP também. Então, a situação da operação vai dizer para a Receita qual que é a tributação que a gente está declarando nessa nota. Se é tributado, se não é, se tem desconto, se tem crédito, enfim. E o CFOP vai dizer para a Receita qual que é o tipo de operação. Então, que nem eu comentei antes, a gente pode ter uma nota de venda, pode ter uma nota de devolução. O CFOP para nota de venda vai ser um, o CFOP para nota de devolução vai ser outro. É esse CFOP que vai dizer para a Receita qual que é o tipo de operação que está sendo feito na nota. Então, volto a ressaltar, é muito importante configurar toda essa página junto com a contabilidade, para garantir que não vai ter problema nenhum na hora de fazer a nota. Lembro de novo que a gente tem a nossa central de ajuda, que ela explica também o que é cada um dos campos. Se a gente colocar aqui, por exemplo, natureza, ele vai trazer aqui, ó, como cadastrar uma natureza de operação. E aí aqui ele tem um vídeo curtinho e ele tem a explicação, né, de todas as informações que a gente precisa fazer o preenchimento. Então pode conferir aqui se tiver dúvida em alguma coisa, pode entrar em contato com o suporte para ajudar, mas lembrando, tem que confirmar com a contabilidade quais os dados que tem que colocar aqui, tá? A gente consegue ajudar a fazer o preenchimento dentro do sistema, mas só a contabilidade que sabe confirmar, por exemplo, qual que é o CFOP ou qual que é a situação tributária para a empresa, tá? Então, tem que pegar esses dados com a contabilidade e preencher eles no sistema. O sistema não vai fazer isso de forma automática. Então, isso seria a nossa configuração da natureza. E aí, a próxima etapa, então, é a questão da configuração dos certificados digital. Essa configuração é feita aqui no sistema, na nossa engrenagem de preferências. Aí, aqui na esquerda, na opção de certificado digital. E depois na opção de configurações de certificado digital. E aí, como que funciona essa configuração aqui, tá? A gente hoje tem dois tipos de certificado que o sistema é compatível, né? Que são os dois tipos que são mais utilizados, o modelo A1 e o modelo A3. O que são esses tipos? O que é esse certificado digital? Para fazer a emissão de uma nota, a empresa ela é obrigada a fazer uma assinatura digital dessa nota. Então, é como se fosse uma comprovação de que quem está emitindo a nota com esse CNPJ realmente tem o poder de fazer essa emissão. Então, por exemplo, não é uma pessoa qualquer que colocou o CNPJ da minha empresa que vai poder emitir a nota só porque eles sabem o meu CNPJ, né? A Receita, ela exige uma assinatura da empresa para poder fazer a emissão dessa nota. E aí, essa assinatura é o meu certificado digital. Então, para fazer a emissão da nota, obrigatoriamente tem que ter esse certificado digital configurado aqui no sistema, tá? Ele não é opcional, é obrigatório. Se a empresa não tem o certificado, tem que fazer a compra dele. E aí pode fazer essa compra em qualquer unidade certificadora que tem ali no Brasil. Não tem, assim, nenhuma restrição, nenhuma limitação dentro do sistema.
o sistema aceita qualquer um, né? Não tem assim nenhuma exigência. Se quiser, a gente também oferece o certificado digital através de uma parceria com a CertSign, que é uma empresa parceira nossa. Eu vou abrir aqui na nossa homepage do sistema. Aqui a gente pode ver que tem esse banner aqui de certificado digital A1. Então, quem quiser adquirir com a gente tem essa opção, né, por 149 do modelo A1, mas não é obrigado a usar esse, né? Pode usar algum outro, se já tiver, pode usar o que já tem. Se não tiver, aí tem que comprar um, né? Mas não é obrigado a fazer a compra desse que a gente oferece, bem tranquilo nesse sentido. E aí, qual que é a diferença entre o A1 e o A3? Basicamente, o certificado A1, ele é um arquivo digital que fica dentro do computador. Então, por exemplo, a gente pode mandar esse arquivo por e-mail, a gente pode compartilhar esse arquivo com a contabilidade e a gente pode até mesmo colocar esse arquivo no servidor do Bling. E aí, se esse arquivo está no nosso servidor, o usuário pode emitir nota de qualquer lugar, né? Porque qualquer lugar que o usuário acessar o sistema vai ter acesso ao certificado dele, que está salvo no nosso servidor. Já o certificado do modelo A3, ele não é um certificado que fica salvo no computador. Ele é um certificado que fica salvo num aparelho à parte. Então, ou vai ter um cartão, ou vai ter um pendrive, que é o token que eles chamam, e o certificado ele existe dentro desse aparelho. Então, por exemplo, não tem como colocar no nosso servidor, porque o certificado está dentro daquele aparelho, ele é restrito àquele aparelho. Então, para emitir uma nota com o certificado do modelo A3, eu tenho que ter aquele aparelho conectado no meu computador. Então, se eu comprei lá o certificado que ele vem num cartão, eu só vou conseguir emitir nota no computador que tem o cartão conectado. Se na minha loja eu tenho 3 computadores e eu vou querer usar os 3 para poder fazer a emissão da nota, eu vou ter que ficar trocando o cartão de computador para computador, né? Porque ele só vai funcionar naquele computador que tem o cartão conectado. Então, essa é a maior diferença entre eles. Tem diferença nos valores, tem diferença no tempo de vencimento do certificado também, e aí a empresa tem que decidir o que é melhor para eles, né? Então, tem que escolher o melhor tipo que é melhor para a empresa. Tendo o certificado em mãos, né, já tendo feito a compra, já tem o certificado, como que a gente configura ele no sistema? O que é o arquivo, né, que é aquele modelo A1, a gente entra aqui na página, vai clicar aqui em adicionar arquivo, o sistema vai abrir para escolher o arquivo no computador, né? Eu vou selecionar o meu arquivo e ele vai pedir para colocar a senha. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é a minha senha teste, e aí eu vou clicar em testar. Pronto, já está configurado. Pode ver que aqui ele não está mostrando nenhuma informação, porque não é um certificado de verdade no nosso caso, né? É só um certificado de teste. Mas, quando usar o da empresa, ele já deveria trazer todas as informações aqui. E aí, feito isso, está configurado. Só clicar aqui embaixo em salvar. Bem fácil. Se for o modelo A3, é um pouquinho mais complicado, porque ele tem que instalar alguns aplicativos no computador, né? Como eu comentei, ele vai estar integrado com aquele aparelho que tem o certificado. Então, para fazer a comunicação com esse aparelho, já que não está no nosso servidor, né, para poder fazer a comunicação com esse aparelho, tem que instalar alguns aplicativos no computador que vai ser usado. Quais são esses aplicativos? Um aplicativo é esse que mostra aqui na esquerda da página, o Bling NFE, e o outro aplicativo é o aplicativo da própria certificadora. Então, digamos que eu comprei o meu certificado lá no Serasa. Eu vou ter que instalar no meu computador o aplicativo do Serasa e eu vou ter que instalar o aplicativo do Bling. E aí, com esses dois aplicativos instalados, a gente consegue fazer a comunicação com o certificado, né? Eu não vou mostrar esse processo aqui porque ele varia muito de certificadora para certificadora. Então, o ideal é entrar em contato com a certificadora para ver como que faz a parte do processo deles, né? E aí depois é só fazer a instalação do nosso aplicativo e aí já deveria funcionar. Se de repente não tem certeza qual que é o modelo, qual que é o aplicativo que tem que utilizar, pode entrar em contato com o nosso suporte para tirar a dúvida, ou se não, lembrando de novo novamente,
dá uma olhada aqui na nossa central de ajuda, tá? Se eu pesquisar, por exemplo, aqui pela opção A3, ele já vai me mostrar o passo a passo para fazer a instalação do certificado A3, tá? Então, aqui ele tem todo o passo a passo que precisa, tem um vídeo. Se precisar, só dá uma olhada aqui que eu acho que fica bem fácil de fazer a instalação. Mas, se não conseguir, não tem problema. Entre em contato com o nosso suporte que a gente dá uma ajuda também, bem tranquilo. E aí, feito isso, a última parte das configurações que ficou faltando foram essas configurações gerais que eu coloquei aqui. O que são essas configurações gerais? Eu vou mostrar aqui para vocês, é no menu de preferências de novo, que é aquela engrenagem que a gente tem aqui no canto. Depois, a opção notas fiscais. E aí a opção configurações de NFE. Aqui, pode ver que aqui na esquerda da tela a gente tem várias opções. E clicando aqui nelas, vai abrindo mais opções ainda aqui no meio na direita, né? Então, essas configurações gerais, elas não são, não todas, né? Algumas delas a gente recomenda fazer a configuração, mas as outras elas são todas opcionais porque são detalhes para automatizar e facilitar o processo da empresa, tá? Então não são coisas que necessariamente precisa mexer, mas a gente recomenda que a empresa tire um tempo para dar uma olhada em cada uma dessas opções para configurar como a empresa achar melhor, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a configuração da mensagem do e-mail que vai para o cliente quando a gente faz a emissão da nota. Se não mexer em nada, a gente manda uma mensagem padrão. Mas se quiser fazer algo mais personalizado para a sua própria empresa, vem nessa tela e faz a configuração aqui, né? Então não é algo que é obrigatório mexer, mas é recomendado dar uma olhada para deixar tudo mais personalizado, o melhor possível para a situação de cada empresa. As 3 configurações que eu quero destacar nessa tela, só para dar uma ressaltada na importância delas, são essas 3 aqui. O ambiente e numeração e o automatizar lançamentos. O que é essa questão de ambiente e numeração? Aqui na esquerda, na primeira opção, que é configurações de emissão, a gente vai ter essa configuração do ambiente da nota fiscal. Hoje existem 2 ambientes para emissão da nota, o ambiente de produção e o ambiente de homologação. O ambiente de produção, ele é o ambiente de verdade, né? O ambiente normal, onde a nota é feita normal, sem nada especial, né? E o ambiente de homologação, ele é o ambiente de testes. Então, todas as notas que forem feitas em ambiente de homologação, elas não vão ter valor fiscal, porque elas são feitas especificamente para teste. Então, é feito todo o processo como se fosse uma nota normal, mas ela não vai gerar valor fiscal, porque o intuito dela é apenas de teste. Ela é validada, ela é enviada para o sistema da Receita validar, normal, como se fosse uma nota normal. Mas quando tiver o retorno, ela não vai ter valor fiscal, porque é só para fazer testes. Então, a gente pode mexer nessa configuração para ficar mudando o ambiente da empresa. Se a gente quer fazer alguma nota de teste primeiro, para depois passar a fazer as notas de verdade, ou de repente a gente fez uma mudança, a gente quer saber se está certo, muda para o ambiente de teste, faz o teste, se deu tudo certo, volta para o ambiente de produção, tá? E aí altera como for necessário. E a questão da numeração, ela também está aqui na esquerda da tela, tá? Configurações de controle de numeração. Aqui a gente pode definir qual que é o número, né, a sequência de notas que o sistema vai seguir. Se a empresa nunca emitiu uma nota no Bling, essa opção não vai aparecer, tá? Isso aqui fica disponível só depois que emite a primeira nota. Se a empresa nunca fez nota no Bling, mas usava um outro sistema, eu fiz 50 notas no meu outro sistema. Quando eu for fazer a primeira nota aqui no Bling, eu coloco o número 51, que seria a minha sequência, e aí o sistema já vai dar sequência sozinho, não precisa fazer a configuração manual, tá? Essa configuração manual aqui, ela seria para alterar caso a gente já tenha feito algum número e precisa fazer alteração. Se nunca foi feita nota no sistema, coloca o número correto na primeira nota e o sistema vai dar sequência a partir dali. E essa última parte de automatizar lançamentos, ela seria então aqui nas configurações gerais, que a gente tem essas 2 opções aqui, lançar estoque ao emitir ou cancelar nota e lançar contas ao emitir ou cancelar nota. Aqui seria para que o sistema faça o controle de estoque e o controle de finanças automaticamente quando emitir a nota fiscal. Então, se ativar essas opções, o sistema já vai fazer esse controle sozinho, não vai precisar dar nenhum comando manual para
fazer esses lançamentos depois, né? O sistema toma conta dessa parte. Então, é uma configuração, né, que nem eu disse, não é algo que é obrigatório, mas a gente recomenda para facilitar ali o dia a dia da empresa. E aí também, volto a ressaltar, tem mais um monte de opções que aí pode ir olhando com calma para ver se de repente tem alguma que acha interessante para facilitar ali a vida no dia a dia da empresa. E aí, esses seriam, então, os passos que a gente precisa para fazer a nossa configuração de nota. A configuração dos tributos na natureza de operação, a configuração do certificado e as configurações aqui opcionais, né, adicionais para a geração da nota. E agora, então, que nem antes, deixa eu dar uma olhada se a gente tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. A minha nota começa a partir do número 21. Ah, tá. Isso que nem eu expliquei, né? Se for a primeira nota, só colocar o número direto na nota, se não tem aquela configuração que eu mostrei ali. Se eu colocar Simples Nacional, o sistema preenche todos os dados? Nesse caso, não. Também, então, como eu tinha mostrado, o sistema vem com uma configuração padrão, mas não quer dizer que é a correta para sua empresa, né? Tem que confirmar com a contabilidade, tem que preencher. O sistema não vai fazer nada disso automático. Compra alguns produtos com NF e outros sem NF. A questão ali de comprar produto com ou sem NF, aí é só mais daquela questão que eu havia comentado do preenchimento da tributação do item. O sistema não tem nenhum bloqueio, nenhuma limitação, né, sobre a compra dos produtos. A única coisa que a gente precisa para fazer a nota são esses campos que eu mostrei, né? Então, que nem eu disse, vai precisar do NCM e da origem do produto. Se fez a compra e tem a nota do fornecedor, pode buscar essas informações lá na nota do fornecedor. Se não tem a nota do fornecedor, aí vai ter que buscar essas informações, por exemplo, com a contabilidade. Não tem problema não ter a nota do fornecedor, mas tem que preencher aqueles campos da mesma forma, né? Então, se não tem a nota do fornecedor, vai ter que buscar aquelas informações em algum outro lugar, no caso, na contabilidade. Mas não teria problema não ter essa nota, né? Pode fazer a nota de venda no sistema da mesma forma. Não é obrigatório cadastrar a nota do fornecedor para emitir a nota de venda, né? Aí é mais uma questão de controle interno da empresa mesmo. Sou obrigado a declarar na nota o valor do frete? Isso é uma coisa que tem que ver com a contabilidade, tá? Porque o valor de frete na nota, ele altera o valor dos impostos. Então, tem que ver com a contabilidade se a empresa é obrigada a contabilizar o imposto do frete também, ou se, por exemplo, a empresa vai fazer o pagamento apenas do imposto dos produtos, e aí o frete não gera imposto. Nesse caso, não precisaria colocar na nota, né? Mas aí só a contabilidade para dar certeza nisso, qual que é a obrigatoriedade fiscal para a sua empresa. O sistema aceita cadastramento de 2 certificados? No momento, não. O sistema aceita cadastrar apenas um certificado, porque o sistema ainda é monoempresa, né? Então, a gente consegue trabalhar com um único CNPJ no sistema, uma única empresa, e aí, por consequência, também só aceita um único certificado. Se, de repente, a empresa é uma empresa só e tem 2 certificados diferentes, também não teria como configurar, né? O sistema, quando configura um, ele, esquece a configuração antiga, né? Então, a partir do momento que a gente configurou o segundo, ele perderia a configuração do primeiro. Então, fica limitado a um único certificado mesmo. Ok? Acho que as perguntas eram essas. Próxima etapa, então, que é a nossa emissão, né? A geração e emissão da nota. Por que eu separei em 2 etapas, gerar e emitir a nota, tá? Deixa eu entrar aqui na minha tela de notas para mostrar para vocês por que esses processos são 2 processos diferentes. Quando a gente fala em gerar a nota no Bling, isso significa que a gente salvou essa nota dentro do nosso sistema. Ou seja, essa nota, ela é como se ela não existisse a nível fiscal, porque a gente gerou ela dentro do Bling. Ela ainda não foi encaminhada para ser validada pela Receita. Então, essa nota não foi emitida. Ela é uma nota que existe dentro do sistema. Então, a gente gerou ela. E aí, quando a gente faz a emissão da nota, aí sim é quando a gente manda essa nota
para a Cefaz, para a Secretaria da Fazenda, fazer a validação. Se eles aprovarem a nota, aí ela fica emitida. Então, por isso que a gente tem duas etapas. E aí, como eu tinha comentado, né, que alguém fez uma pergunta antes, a gente pode automatizar esse processo ou pode fazer ele manual. A gente tem como automatizar para que toda vez que gere a nota, já emita a nota. E a gente tem como fazer manual, né? E a mesma questão o pedido de venda. A gente pode configurar o sistema para que toda vez que cadastre um pedido gere a nota, ou a gente pode fazer manual. Então, essas três etapas, né, elas podem ser automatizadas ou podem ser manuais. A configuração disso é lá onde eu tinha mostrado antes, aqui em preferências, notas fiscais, configurações de NF, né? E aí aqui nas configurações a gente consegue ativar o comando para fazer a emissão da nota automaticamente. Lembrando que essa opção é possível somente com o certificado do modelo A1, que é aquele modelo que fica salvo no nosso servidor. Se tiver o certificado com aquele modelo que é um aparelho conectado no computador, não dá para fazer a emissão da nota automática. Poderia até fazer a geração da nota de forma automática, mas a emissão, né, o processo de enviar para a Receita validar, esse precisa do certificado A1. E aí, como que funcionam esses processos, então? Primeiro, normalmente, a gente vai ter um pedido de venda, que ele vai aparecer aqui na tela de vendas, pedidos de venda. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pedido de venda do meu cliente teste. Esse pedido de venda ele pode ter sido criado manualmente aqui no Bling, ou ele pode ter vindo da minha loja virtual, né? Se de repente eu tenho, digamos, integração lá com o Mercado Livre, eu posso ter recebido esse pedido da minha integração com o Mercado Livre, né? Aí vai variar dependendo do caso da empresa. O importante é que a gente comece o nosso processo aqui pelo pedido de venda. A gente recebeu o pedido, tá tudo ok, agora eu quero gerar a minha nota fiscal. Como que eu faço a geração da nota? Duas formas. Ou eu posso fazer individual, pedido a pedido, que aí eu clico aqui nos três pontinhos do lado do pedido e dou o comando de gerar nota fiscal. Ou eu posso fazer em lote, que daí eu seleciono vários dos meus pedidos e aqui na direita eu tenho a opção de gerar notas dos pedidos selecionados. Aí, como que a empresa achar melhor. Que nem eu comentei, também tem como configurar, se for o caso, para fazer a geração dessa nota de forma automática. Se quiser, né, assim que o pedido criou aqui no sistema, que salvou o pedido no Bling, dá para dar o comando já de gerar a nota de forma automática. Aí pularia essa etapa de selecionar e dar o comando aqui do lado. Aí depende da situação da empresa. Feito esse comando aqui, a gente vai sair da tela de vendas e a gente vai passar aqui para a tela de notas fiscais, que é onde a gente vai ter as nossas notas pendentes. Por que elas estão pendentes? Aquela questão que eu expliquei. Quando a gente gerou a nota, ela existe só dentro do Bling, então ela está pendente de envio para a Receita, quer dizer que ela ainda não foi enviada para a Cefaz autorizar. Como que a gente faz esse envio, que é o que a gente chama, né, de emitir a nota? A gente tem duas formas também. Eu posso clicar nos três pontinhos aqui do lado e dar o comando de enviar nota fiscal, ou eu posso selecionar as minhas notas e aqui na direita eu tenho a opção de enviar notas selecionadas. Quando eu clicar aqui, o sistema vai fazer o processo de envio para a Cefaz, que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, né, porque a gente está numa empresa de teste, não tem como fazer a emissão da nota, mas lembrando que aqui na nossa central de ajuda tem como conferir isso também, tá? Então, se a gente for aqui na opção de emitir nota, como emitir uma nota fiscal eletrônica, ele vai dar o passo a passo correto, tá? Então, ele tem aqui as imagens e ele explica como que a gente faz esse processo, tá? Então, se precisar, se ficar na dúvida, pode dar uma olhada aqui. E aí, quando a gente dá o comando e o sistema faz o processo, a gente pode ter dois resultados. Ou a nota vai ficar autorizada, que significa que deu tudo certo, né? A gente conseguiu emitir a nota com sucesso, a Receita não identificou nenhum problema com essa nota. Ou a nota vai ficar rejeitada, que significa que a Receita encontrou algum erro nessa nota. E aí o que a gente faz se ela ficou rejeitada? Clica em cima dela. Aqui dentro vai mostrar o motivo da rejeição, por exemplo, nesse meu caso, data de emissão muito atrasada. Então, quer dizer que eu errei aqui no preenchimento do campo data de emissão. Aí a gente vem aqui e corrige essa data de emissão. Ele sempre vai dizer qual que é o campo, né? Então a gente sabe onde que a gente tem que corrigir. Se não conseguir identificar o que é o erro, confere na central de ajuda ou entre em contato com o suporte que a gente auxilia, né?
Inclusive, essa tela aqui dentro da nota, onde a gente altera os campos, é algo que eu nem mostrei aqui no nosso passo a passo, justamente por conta da configuração que a gente fez, tá? Se a gente fizer essa configuração toda corretamente, a gente não precisa se preocupar em entrar na nota e olhar as coisas aqui dentro, porque tudo já vai estar preenchido com a configuração que a gente fez anteriormente. Por isso que eu nem mostrei essa parte, tá? Porque a gente no processo ideal, a gente nem precisaria se preocupar com isso. O sistema já montou tudo sozinho, a gente só gera a nota e dá o comando de emissão, né? Que o resto o sistema fez com base em toda aquela configuração que a gente fez anteriormente. E aí, no caso da nota rejeitada, a gente corrigiu lá dentro o que tinha sido feito, e aí a gente dá o comando de enviar nota de novo. E aí corrige e envia de novo quantas vezes for necessário até que a nota fique autorizada. Não tem problema, né? Pode repetir esse processo quantas vezes for necessário para garantir que a nota vai ser feita com sucesso. E aí, feita a emissão da nota com sucesso, que ela ficou autorizada, tem aí a continuidade. O que a gente pode fazer depois disso? A gente pode imprimir a nota, a gente pode salvar a nota no computador, ou a gente pode enviar essa nota para o cliente, né? Todas essas opções, a gente pode fazer nos 3 pontinhos aqui do lado da nota. Então, por exemplo, enviar por e-mail, gerar o PDF ou imprimir. Todas as opções aqui, ou a gente pode fazer em lote também, né? Gerar PDF, imprimir nota, né? Tem as opções aqui do lado. Aí, também dependendo do processo, como a empresa achar melhor. E basicamente é isso então, né? A gente tinha um pedido de venda, a gente deu o comando para gerar a nota, ela ficou aqui pendente e a gente dá o comando de emitir nota para transmitir ela para a Receita validar. Feito isso, aí a gente só imprime, salva ou envia para o cliente, dependendo do processo da empresa. Então, esse processo é bem tranquilo, né? O que é um pouquinho mais complicado e difícil de fazer é o processo de configuração antes. Mas, que nem eu disse, feito essa configuração corretamente, essa parte aqui é bem tranquilo. E aí, antes de eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta, eu vou comentar bem brevemente, já está quase estourando o nosso tempo, sobre essas 3 partes aqui de baixo, tá? O financeiro, o estoque e os relatórios. Eu coloquei aqui essas informações só para mostrar onde que a gente faria isso no sistema, tá? Então, eu expliquei da questão das notas. A gente vai ter o webinar de produtos, o webinar de integrações, né, conforme aquele nosso calendário que eu já vou colocar na tela de novo. Mas no sistema a gente também consegue fazer aqui em cima o controle de finanças, aqui no menu de finanças, e o controle de estoque aqui no menu de suprimentos, tá? Então a gente não vai abordar esses 2 assuntos por enquanto. Tem as informações lá na central de ajuda, né? Mas eu queria só mostrar aqui onde que a gente faria esse processo. Então aqui em suprimentos ou aqui no menu de finanças. E aí quando tiver um tempo, né, a empresa pode sentar e dar uma olhada com calma nessas telas para ver o que o sistema oferece nesse sentido. E a questão dos relatórios também parecido, tá? Todos os menus que a gente tem aqui em cima, eles vão oferecer uma opção de relatórios. Então, cadastros relatórios, suprimentos relatórios, vendas relatórios, todos eles vão ter essa opção de relatórios. E aí, quando a gente entra nela, vai ter os relatórios referentes a cada módulo. Então, no módulo de vendas, vai ter os relatórios de vendas, nos módulos de suprimentos, vai ter os relatórios de suprimentos, e aí a empresa tem que tirar um tempo para olhar cada um deles, ver as informações que eles trazem, para identificar aquele que é o melhor para a empresa utilizar no dia a dia, né? Para poder ter esse controle dos processos. Deixa eu ver então se ficou mais alguma pergunta. Tá, se quiser colocar para gerar NFE automaticamente, tenho como escolher o marketplace que quero que automatize ou irá automatizar para qualquer pedido. Nesse caso, vai automatizar para qualquer pedido, tá? Se ativar aquela opção, ela é geral para o sistema todo. Então, se trabalha com 5 marketplaces, vai gerar automático para os 5. Não tem, no momento, como separar, né, para um marketplace apenas. Na minha loja tem alguns produtos adquiridos com NF e outros sem NF. Ah, tá. Esse aqui eu acho que eu já tinha
comentado antes, que não tem problema, né? Preenchendo os dados que precisa para fazer a emissão da nota, o sistema vai permitir fazer a nota da mesma forma, tá? Não é obrigatório inserir a nota do fornecedor para fazer a nota de venda. O sistema não tem nenhuma restrição nesse sentido. A única coisa que precisa é fazer o preenchimento dos campos obrigatórios para poder fazer a emissão da nota de saída. Aí, se tem a nota do fornecedor ou não, né? Aí, para o sistema é indiferente. Tem que confirmar com a contabilidade daí se tem alguma obrigatoriedade fiscal para a empresa, alguma coisa assim nesse sentido. Mas dentro do sistema, o sistema permitiria gerar a nota da mesma forma, tá? Recentemente enviei uma nota de entrada após vários meses de recebimento. Tinha ficado como pendente e ninguém tinha visto. Enviei e passou normalmente. Essa questão ali, que nem eu disse, né? O sistema ele não tem restrições nesse sentido, porque ele vai pegar o que foi configurado. Aí, se de repente vai gerar algum problema para a empresa ou não fazer essa nota com tanto tempo depois, né? Aí teria que confirmar com a contabilidade, tá? Para ter certeza se é o processo certo ou se de repente vai acabar gerando algum furo, alguma coisa assim, tá? Aí a gente não saberia informar, tem que confirmar com a contabilidade. Uma loja de varejo que ainda tira nota da série D, está começando a vender online e vai emitir NFE, e precisa gerar o Sintegra todo mês, mas precisa lançar essas notas fiscais da série D. No caso, no sistema, a gente não tem suporte a esse tipo de nota. Então, por exemplo, poderia fazer a NFE no sistema e poderia gerar o Sintegra aqui pelo Bling, mas ele vai gerar incompleto, né? Porque não vai ter as informações da série D. Então, teria que gerar esse incompleto no sistema e depois editar ele manualmente no editor para adicionar as informações das outras notas, ou passar ele incompleto para a contabilidade, e a contabilidade termina de adicionar essas outras notas da outra série, alguma coisa assim, né? Mas direto pelo Bling não teria como gerar tudo, porque a gente não tem o suporte a esse tipo da nota, tá? Nota D, no caso. Estou procurando uma solução para gerenciar estoque, NFs e marketplaces. Consigo fazer tudo isso com o Bling? Consegue. Assumindo, né, que vocês vão estar utilizando um marketplace daqueles que a gente já tem integração, né? Poderia fazer a integração desse marketplace aqui no sistema e consegue fazer o controle tanto do estoque como das notas e das vendas, né? Consegue fazer todo esse controle dentro do sistema. E aí, aproveite e assiste os webinars, né, para saber como que faz esse processo. O Bling recepciona um pedido do e-commerce, gera NFE e envia para o cliente via e-mail totalmente automático, sem nenhuma interferência humana. Tem como configurar para que o processo seja 100% automático. Entretanto, tem que tomar cuidado com alguns detalhes, tá? Que nem eu comentei antes, por exemplo, para fazer a emissão da nota, tem que ser o certificado do modelo A1. Então, se tiver o modelo A3, não vai conseguir fazer o processo todo automático. Em relação a receber o pedido do e-commerce, isso também depende da plataforma. Como a gente integra com várias plataformas diferentes, algumas plataformas nos encaminham os pedidos de venda de forma automática, outras não. Então, se de repente a plataforma que vocês estão usando é uma daquelas que não tem a integração automática de pedidos, não vai conseguir fazer o processo 100% automatizado, porque ainda vai ter que dar o comando manual para receber esse pedido aqui no sistema, né? Mas, assumindo que todos os detalhes se encaixam, conseguiria fazer o processo 100% automatizado, sim. Eu acho que de perguntas era isso, né? Perfeito, então. O nosso tempo também já está esgotando, então eu acho que é isso mesmo, tá? Acredito que com essa explicação que eu dei hoje, né, um usuário que não tem muito certeza por onde começar para fazer a emissão das notas no Bling, deve agora ter uma ideia, né, por assim dizer, e deve saber como fazer essas configurações. Claro que a gente não entrou em muitos detalhes em todos os módulos, porque a ideia realmente era dar uma visão mais generalizada do processo, né? Então, nos próximos dias, a gente vai fazer outros webinars um pouquinho mais específicos. Vou colocar aqui o cronograma na tela. E aí, o ideal, né, quem puder, assista os outros webinars que a gente vai entrar em detalhes desses assuntos, né? Então, amanhã a gente vai ter o webinar de produtos, também às 3 horas aqui no canal
do Bling. E semana que vem, na quarta e na quinta, a gente vai ter um webinar de integrações e outro de notas fiscais, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos. Além disso, mais para o futuro também, a gente vai ter outros webinars específicos também. Então, que nem eu comentei, a gente já está planejando fazer um do Mercado Livre, que a gente vai entrar em todos os detalhes do Mercado Livre, bem específico para o Mercado Livre. Então, fiquem ligados ali no canal do YouTube do Bling, nas redes sociais, no nosso blog, para acompanhar, né, todas as novidades e ver quando que a gente vai ter mais algum tipo de conteúdo. Só antes da gente finalizar, eu queria perguntar, né, solicitar a gentileza de quem quiser na descrição do vídeo, e a gente vai colocar aqui no chat também. A gente criou um formulário para fazer como se fosse um feedback, né, dessa apresentação que a gente está fazendo. Então, quem puder tirar uns 5, 10 minutinhos para fazer o preenchimento desse formulário, vai ajudar bastante, né, para a gente saber também quais assuntos que o pessoal tem interesse de ver e o que mais que a gente poderia fazer para melhorar ainda mais esse novo tipo de conteúdo que o Bling está oferecendo agora, tá? E então é isso. Muito obrigado a todos que tiraram o tempo para participar hoje e até amanhã, então.